Espera aí. Bom, boa noite a todos. Eu declaro aberta a 24ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. E, para começar o expediente, nós vamos colocar em discussão e aprovação a ata da 20ª sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2024. Aprovado? Sim. Comunicações dos acadêmicos. Eu tenho a impressão que o acadêmico Milton Meyer gostaria de falar. Por favor, Milton. Senhora presidente, senhores da mesa da academia, os poucos convidados e os menos acadêmicos. Eu primeiro quero agradecer à presidente, a doutora Eliette Busquelar, pelo privilégio que ela me deu de me indicar como representante da academia na reunião lá em Petrópolis. E, em segundo lugar, o meu amigo Maurício Yunes, que me convidou para falar lá, provavelmente só por ser o único brasileiro que estava lá que conhecia o Medawar. Mas eu queria dizer que foi uma reunião maravilhosa, senhor presidente. Estava a nata do pessoal de Petrópolis, o Quitandia está uma beleza, reformado, realmente vale a pena ser visitado, e a reunião foi muito boa. O doutor Yunes fez uma palestra sobre a vida do Medawar. E eu, depois da grande palestra dele, eu falei sobre eu ter tido o privilégio de conversar com ele, Medawar. Eu fui uma vez a um congresso onde ele era o orador especial da AHS e o Shumway presidia, e o Shumway tinha me dito que o Medawar era a pessoa mais inteligente que ele jamais conheceu. E a filha do Shumway trabalhou com o Medawar 2 anos. Só me prolongando um pouquinho, o Medawar era um homem, ele faleceu. Ele era um homem alto, 1,96 m, uma voz de barítono muito bonita, muito simpático, e ele me manifestou uma certa mágoa de ter tido a sua cidadania cassada. Não sei se sabem que ele nasceu em Petrópolis, os poucos que estão aqui, nasceu em Petrópolis e com 15 anos, 13 para 15 anos, ele foi para a Inglaterra. O pai dele era libanês e a mãe era inglesa. E ele fez todos os cursos, medicina, biologia, e ele foi prêmio Nobel em 1962. Muito obrigado. A academia agradece muito ao acadêmico Milton Meyer por ter nos representado tão bem, e agradece também ao acadêmico Maurício Yunes Ibrahim por ter organizado isso e ter convidado todos os acadêmicos. Muito obrigada. Eu gostaria, antes de nós começarmos a sessão, de colocar um assunto que eu acordei hoje de manhã preocupada, que é o fato de que nós temos uma eleição para o provimento da vaga do acadêmico Alcino, de Minas Gerais, marcada para o dia 21 de novembro. Ocorre que, no dia 21 de novembro, o nosso governador já declarou que o dia 18 e 19 serão pontos facultativos. E dia 20 é feriado da consciência negra no Brasil, não sei se no Brasil, mas certamente no Rio e em São Paulo. Então, eu gostaria de comunicar aos acadêmicos que eu vou tentar ver se nós antecipamos a eleição, simplesmente porque eu acho que a eleição é um dos pontos
do calendário acadêmico mais importantes. Nós temos muito prazer de receber sempre novos acadêmicos que entram na nossa fraternidade, e acho que uma eleição que tem a possibilidade de não ter quórum é uma coisa muito ruim para todos nós. Não só para o candidato, que obviamente é péssimo, mas também acho que para a academia e para os acadêmicos. Então, eu vou ver se nós conseguimos, e estou comunicando isso a vocês, que se nós conseguimos antecipar a eleição. De qualquer maneira, a vaga será fechada no dia 12 de setembro, e a gente vai nomear uma comissão, a gente vai dar um mês, como de praxe, para a comissão avaliar, e vamos dar menos dias do que daríamos antes, mas para fazer a eleição antecipada, simplesmente porque surgiu essa ideia de que do dia 15 de novembro ao dia 20, nós teremos feriado de janeiro, e eu acho que é muito possível que as pessoas viajem e que, portanto, não estejam disponíveis para vir à academia no dia 21. E eu não gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria que nós tivéssemos foco. Ok? É isso. Então, agora eu vou voltar a passar para os acadêmicos Giovanni Cerri e Marcelo Morales a condução dos trabalhos da continuação desse simpósio, não sem antes lembrar a todos a importância da cátedra Inova HC, que surgiu na última terça-feira, que eu acho que foi realmente uma coisa muito importante, porque nós precisamos disso no curso de medicina, e eu acho que isso pode ser uma porta de entrada para aumentar o número de médicos com interesse em pesquisa. De modo que eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar o acadêmico Giovanni Cerri e o acadêmico Paulo Saldiva pela iniciativa. Parabéns. Boa noite a todos. Então, dando prosseguimento, eu queria agradecer aos palestrantes da primeira parte desse simpósio, que tem como objetivo a conscientização do que se passa no Congresso Nacional em relação à regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Como a gente viu na primeira parte, nós temos aspectos importantes, né, sendo discutidos no Congresso, que pode impactar no desenvolvimento científico e tecnológico da inteligência artificial no Brasil, que pode ter impactos importantes não só na saúde, mas também no desenvolvimento econômico brasileiro. Então, nós precisamos ter consciência, esse foi o objetivo, e o objetivo principal é a gente discutir o impacto de ciência, tecnologia e saúde também. Nesse aspecto, eu queria agradecer aos palestrantes da primeira parte, e dando seguimento à segunda parte desse simpósio, nós vamos discutir nessa primeira palestra, que vai ser proferida pelo professor Rodolfo de Carvalho Pacnella, da Unicamp, que ele vai nos falar sobre a visão da universidade em institutos de pesquisa sobre a regulamentação da inteligência artificial proposta pelo Senado Federal. Doutor Rodolfo, a palavra está contigo. Muito boa noite. É uma honra e um prazer para mim, para a minha instituição, podemos falar sobre esse tema junto a essa instituição tão renomada como a Academia Nacional de Medicina. Excelentíssima presidente, doutora Eliette Bosquela, e acadêmicos... Rodolfo, seu áudio está um pouquinho baixo. Cerri e Marcelo Morales, Giovanni Cerri e Marcelo Morales, agradeço o convite, cumprimento vocês e a todos os acadêmicos e demais colegas da mesa. Melhorou o áudio? Sim. Vocês veem minha apresentação já? Estamos vendo sua apresentação. Me coube a tarefa de falar sobre a visão da universidade e institutos de pesquisa sobre a regulamentação de IA proposta pelo Senado Federal. Como conflito de interesse, eu recebo financiamento de entidade pública e privada para o desenvolvimento de métodos diagnósticos e terapêuticos
com o uso de inteligência artificial. Então, estamos falando, já vimos essa figura, essa foto de tela aqui em outros momentos, em outras apresentações. Estamos falando sobre esse projeto de lei, que já tem 145 emendas, mas é importante eu contextualizar o meu lugar de fala. Eu sou professor da área de obstetrícia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e não falo por todas as universidades e institutos de ciência e tecnologia brasileiros, porque não há um consenso a respeito disso. Não represento nem oficialmente a Unicamp e nem o posicionamento oficial do Brazilian Institute of Data Science, do qual eu coordeno a trilha de saúde de pesquisa em saúde e inteligência artificial. Eu trago, então, reflexões de um cidadão, médico, pesquisador e professor da Unicamp. Por que é difícil trazer a visão de uma maneira geral? Porque não há um posicionamento institucional de universidades e institutos de pesquisa, assim como outras instituições, organizações não governamentais, ou CIPs, se mobilizaram para enviar notas e posicionamentos em relação a isso. Até o governo federal, o Poder Executivo tem feito contribuições. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência fez algumas observações sobre o plano brasileiro, mas observações mais singelas e mais tímidas a respeito desse marco regulatório. Não há um posicionamento assertivo das universidades. Algumas universidades têm posicionado alguma publicação em sites, em blogs, e nem mesmo da minha universidade há uma organização nesse sentido. E aqui fica o meu primeiro ponto de atenção. Há necessidade urgente, se não tardia, de uma mobilização institucional dos centros de ciência aplicada em inteligência artificial, um dos quais eu faço parte, das universidades se mobilizarem e apresentarem um posicionamento mais claro, aberto ao público em geral e aos parlamentares em relação ao que está sendo proposto. Bom, antes da gente falar então sobre a visão que eu trago sobre o que pode impactar a universidade e centros de pesquisa, é interessante a gente resgatar um pouco desse papel da universidade. E aí, muito singelamente e humildemente, eu trago uma interpretação sobre o que a gente entende do papel da universidade nesse sentido. As universidades são reguladas no sentido de obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso está consolidado na Constituição Federal. E, portanto, a gente tem de trabalhar nas fronteiras de conhecimento, nas fronteiras do ensino, nas fronteiras das necessidades sociais. A pesquisa, especificamente, ela é entendida como uma atividade prática e que faz parte dos recursos econômicos de uma nação. Por outro lado, ela é também entendida como patrimônio cultural de uma nação, porque ela gera conhecimento em todas as áreas. Essa é uma visão particular desse cientista e pesquisador, mas que compartilho em alguns pontos. Os institutos de ciência e tecnologia, os institutos de pesquisa, eles também têm uma visão, um objetivo muito particular, que é de promover a pesquisa científica e tecnológica, envolverem-se em projetos desde a geração da ideia até a escalabilidade das soluções, apoiar o desenvolvimento de produtos e facilitar a adaptação contínua ao mercado tecnológico, ou seja, fazendo uma interação entre o desenvolvimento de pesquisas e o mercado. O que a gente tem em comum é a capacidade e a necessidade de pensar em inovação. Tanto universidades quanto institutos de pesquisa estão na fronteira de conhecimento, geração de conhecimento e produção e uso desse conhecimento. E isso é reconhecido pelo Brasil
como um patrimônio nacional. A inovação está também instituída na Constituição Federal, colocada nos artigos 218 e 219, como patrimônio nacional. E, portanto, quando a gente fala de regulação, a gente tem que pensar e pesar muito quanto essa regulação pode dificultar, impedir, limitar a liberdade de ação ou de inovação. Especificamente em relação ao projeto de lei, alguns pontos de interesse, acho que é importante destacar. Ele traz de maneira muito clara a necessidade da centralidade da pessoa humana, a proteção dos direitos fundamentais, promoção de pesquisa e desenvolvimento em um dos incisos do artigo 2º. Aspectos importantes de necessidade de buscar governança e transparência e responsabilização civil e proteção de vulneráveis. No entanto, alguns potenciais problemas, dos quais eu vou me aprofundar em breve mais adiante, que ele apresenta uma legislação muito defensiva, uma regulação muito rigorosa. Há um conflito entre inovação e proteção, traz exigências muitas vezes demasiadas, podendo retirar a capacidade competitiva das universidades e institutos de pesquisa, porque em alguns pontos ele dá pouca clareza na definição de categorias de risco e excessiva responsabilização, independente do grau de autonomia do sistema. E o que a gente quer de um sistema de inteligência artificial? Falamos aqui, nosso senador colocou de maneira muito clara que é pior não usar do que usar. E o que a gente espera? A gente espera melhorar diagnóstico, melhorar tratamento, melhorar a satisfação e reduzir custos, melhorar a eficiência. Todas essas imagens foram geradas por inteligência artificial. Em comum, elas têm que nenhum profissional de saúde está olhando por uma pessoa. E todas têm como central, óbvio, pode ser decorrente do prompt que eu usei para construí-las, mas o ponto central, a máquina. E não é isso que a gente busca. O que a gente tem que entender é que a inteligência artificial, algoritmos e estratégias de inteligência artificial, eles são uma ferramenta de apoio à decisão clínica e de tratamento. Eles são uma intervenção. E como uma intervenção, eles precisam ser considerados dessa forma. Eu vou trazer rapidamente algumas discussões conceituais em relação a isso. Há uma verdade inconveniente sobre o uso de inteligência artificial na saúde. E essa verdade diz que, de fato, a gente não consegue utilizar de forma adequada os algoritmos de inteligência artificial na prática clínica. Por quê? Embora isso tenha vindo com a capacidade de utilizar dados de saúde agregados para criar modelos mais poderosos do que a mente humana pode entender, as ferramentas de IA hoje em dia não mostraram capacidade de reestruturar a forma como os serviços são oferecidos e, portanto, pouca capacidade de modificar a organização, a desfecho. As unidades de saúde, de maneira geral, carecem de infraestrutura necessária para coletar dados da população local de maneira a ajustar os algoritmos pré-treinados de acordo com as populações em que elas vão ser utilizadas. Isso ajuda a diminuir, isso é necessário para diminuir vieses, preconceitos e problemas de generalização. Não existe IA não discriminatória sem dados representativos da população em que ela vai ser utilizada. Portanto, um ponto fundamental que precisa ser colocado na regulamentação é a necessidade de geração e curadoria de dados. Isso é fundamental para que os dados, os algoritmos de inteligência artificial representem e pode ser utilizado na nossa população. Esse viés demográfico indica que a maior parte dos algoritmos treinados por uma determinada demografia podem não ser precisos para minorias ou para populações diferentes.
E há uma necessidade de recalibração contínua para avaliar, acompanhar as mudanças demográficas e os padrões de prática. Algumas oportunidades, algumas soluções têm sido buscadas nesses sentidos, como, por exemplo, a necessidade de validação externa desses algoritmos. O Japão tem introduzido políticas regulatórias específicas, focando na qualidade, eficácia e segurança dos produtos, buscando umas estratégias para que a gente tenha produtos mais seguros e adaptados à população local. À semelhança das intervenções, dos medicamentos desenvolvidos para a utilização clínica, as estratégias de inteligência artificial necessitam de validação e precisam ter garantia de confiabilidade. Quando a gente olha para a maior parte dos algoritmos que estão sendo propostos, a maior parte não passa não passa do momento da proposta de um estudo pré-clínico. Ou seja, quando a gente olha para os dados que estão sendo produzidos, os estudos mostram o desenvolvimento dos algoritmos, mas sem um teste clínico adequado que demonstre segurança e eficácia. E, portanto, carecem de uma robustez para a gente oferecer uma adequada regulação em relação a isso. Mas isso é possível de ser feito. Esse aqui é um exemplo de um estudo que aplica uma inteligência artificial para aumentar a produtividade em clínicas especializadas em retina, né, em doenças da retina. Ele faz um ensaio clínico, desenvolve um algoritmo e faz um ensaio clínico randomizado em tipo cluster para tentar avaliar se consegue aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade do atendimento. E mostra que há uma possibilidade de redução, de melhoria da produtividade sem reduzir a qualidade do atendimento. Portanto, esse é um tipo de atuação, de demonstração de eficácia e segurança que pode passar por uma aprovação regulatória. E, portanto, a aprovação regulatória é necessária. Como? Demonstrando eficácia e segurança, a gente precisa caminhar para estratégias de regulação que possam, ao exemplo, como tem um exemplo de medicações e vacinas, a gente pode propor estratégias específicas de regulação ou autorregulação regulada que possam dar conta dessa necessidade. Outra questão importante diz respeito à explicabilidade. Isso já foi falado em outros momentos, aqui ainda hoje, parte dos algoritmos de inteligência artificial usam uma estratégia de caixa preta, que diz respeito a um processo matemático que acontece e que integra dados que não consegue ser explicado de uma maneira clara para o usuário final. Há uma necessidade, há uma discussão grande na literatura, inclusive, sobre isso, porque isso compromete a confiabilidade do uso disso. Essa discussão passa pela necessidade, por exemplo, de se buscar trabalhar e desenvolver mais algoritmos que sejam do tipo white box, ao invés de algoritmos black box. Algoritmos white box são algoritmos que têm a capacidade de explicabilidade mais adequada ao uso na prática clínica. Essa é uma discussão muito importante que a gente tem na literatura e isso precisa ser discutido, trazido para a regulamentação. A gente não pode fechar a regulamentação, fechar muito a regulamentação disso, uma vez que essa discussão ainda está aberta na literatura. A explicabilidade, para alguns autores, é colocada como um princípio ético no desenvolvimento do IA, complemento aos princípios tradicionais de bioética, como a beneficência, não maledicência, autonomia e justiça. Há uma diferença entre interpretabilidade e explicabilidade. A explicabilidade vai além da interpretabilidade, podendo incluir a inteligibilidade, a responsabilidade do desenvolvimento e do uso. Então, não se trata apenas de oferecer uma explicação técnica, mas de ajustar essa explicação ao público e ao contexto de uso, de forma a garantir os responsáveis pelo uso da IA compreendam suficientemente suas decisões para assumir responsabilidades por elas.
E aí trazemos um outro texto, um outro contexto, um outro conceito que é importante para a gente trazer no momento da regulamentação, que diz respeito à transparência e responsabilização. A responsabilização pelo sistema é um tópico complexo, porque muitas vezes o desenvolvimento de um algoritmo envolve, e a utilização disso envolve desenvolvedores, administradores hospitalares, equipe de saúde, consultores em tecnologias, além do próprio usuário final, do médico, do profissional de saúde, ou mesmo do paciente que acorda ou não em relação à possibilidade do uso. Então, existe uma complexidade grande nesse sentido, e a responsabilização, então, precisa ser olhada de forma mais ampla. Nesse sentido, a gente tem alguns pontos que precisam ser mais claramente discutidos dentro da regulamentação, que diz respeito à geração e curadoria de dados, validação e confiabilidade dos algoritmos, eficácia e segurança, explicabilidade, transparência e responsabilização. Então, olhar para a regulação para a gente olhar para a regulação, a gente precisa ter um olhar equilibrado, para que a gente não inverta essa possibilidade, que a regulação não seja uma amarra. Quando a gente olha especificamente para o projeto, ele apresenta, de uma maneira geral, um rigor excessivo na classificação de risco, na complexidade de custos, aumenta a complexidade de custos de governança, tem implicações na responsabilidade civil objetiva muito para além daquilo que pode ser considerado adequado para o desenvolvimento de estratégias de IA. Falta flexibilidade para adaptação tecnológica, não há uma clareza na definição do risco tecnológico do uso dessas IAs. Existe uma regulação e responsabilização hoje proposta para os ambientes de testes, o que vai contra a proposta de inovação. Falta equilíbrio, transparência e proteção na propriedade intelectual e, portanto, eles traz um risco de sobrecarga regulativa com desestímulo à pesquisa. Ontem, nas audiências públicas, um palestrante trouxe uma ideia muito interessante, uma imagem muito interessante. Talvez a gente esteja construindo, com uma regulação muito restritiva, um time só de zagueiros. Um time de zagueiro não ganha jogo, ele limita. E quando a gente olha para a estratégia brasileira de inteligência artificial e para o plano, essa tensão fica mais evidente. O plano ele visa desenvolvimento de utilização de IA no Brasil, incluindo a saúde como um ponto importante. O projeto de lei adota uma abordagem mais cautelosa e restritiva, especialmente nos setores críticos como a saúde. Na IBIA e no PBIA, a gente tem a promoção de investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA, o estímulo à inovação e a remoção de barreiras à inovação para incentivar a cooperação entre setores públicos e privados. No projeto de lei, os sistemas de IA na saúde, eles são regulados, devem passar por uma avaliação rigorosa. Há exigências estritas para que esses sistemas sejam transparentes e explicáveis, o que nem sempre, já foi falado isso hoje, nem sempre é possível. E há uma proposição de responsabilidade objetiva muito além das possibilidades de estímulo. E quando a gente olha isso pelo prisma da inovação, essa tensão fica ainda mais evidente. A ideia não é oferecer um ambiente de liberalidade. Por outro lado, não é também trazer um ambiente de amarra em que a gente tenha que programar e desenvolver junto com o regulador do lado, limitando o desenvolvimento de estratégias de inteligência artificial que podem melhorar acesso, qualidade e eficiência dos sistemas de saúde. Regular os usos, a estratégia de regulação precisa buscar regular os usos e as consequências e não muito o desenvolvimento. O regulador deve estar buscando estar próximo do uso e não do desenvolvimento apenas dos sistemas de IA. E é importante destacar que uma estratégia nacional é maior que um plano regulatório e é então necessário alinhar a estratégia brasileira com as exigências legais e os princípios constitucionais para que o Brasil possa avançar como líder de inovação, beneficiando toda a sociedade.
Esse era o ponto que eu gostaria de colocar. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo espaço. Devolvo a palavra. Obrigado, professor Rodolfo, pela brilhante exposição que nos coloca aí a perspectiva. Você disse a sua perspectiva, mas eu digo da universidade, porque você reflete muito bem aquilo que a gente pensa em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico e que o projeto de lei e as leis podem trazer em relação a essa restrição e também a necessidade de uma regulamentação. E agradeço e partimos agora para a segunda exposição. Nós vamos ter a participação minha e do professor Giovanni Cerri, nós vamos falar sobre a Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil e o relatório apresentado e os seus impactos. Giovanni, por favor. Muito bom. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a nossa presidente e também o acadêmico Marcelo Morales e os demais acadêmicos. Esse é realmente um debate muito importante, né? O uso da inteligência artificial na saúde, ela é extremamente importante, em particular, para o paciente, que vai ser o grande beneficiado de uma cadeia de saúde mais eficiente, né? E também a inteligência artificial vai ajudar a proteger o paciente de eventuais erros médicos ou erros que podem ocorrer na sua assistência. Então, a questão é o que devemos regular, né? Primeiro, é importante observarmos o potencial da inteligência artificial na saúde. E quando nós falamos desse potencial, existe um potencial financeiro, né? O que se estima que o mercado global de saúde digital deva atingir próximo de $1 trilhão até 2030. Ou seja, é uma produção de riqueza muito grande, né? Certamente não queremos que o Brasil fique fora desse mercado. E nós destacamos também que a inovação em saúde no Brasil evoluiu muito nos últimos anos. Hoje temos quase 1.400 health techs no Brasil e várias delas dedicadas à inteligência artificial. E isso resultou num investimento de $1,4 bi no país nessas health techs. Ou seja, é um mercado muito promissor, né? Mas é importante não ver esse mercado promissor apenas como uma questão financeira, né? É um mercado onde se faz pesquisa, se tem empreendedorismo, existem muitos jovens trabalhando nisso. É uma grande perspectiva de mercado de trabalho e de talentos, né, que nós formamos no Brasil e que nós queremos que eles fiquem no Brasil, né? Fiquem no Brasil, possam ter a sua empresa, possam ter seu negócio, possam empregar gente e possam levar essas soluções para a saúde do dia a dia do cidadão, né? Então, eu acho que nós temos que olhar muito, né, a importância, né, que esse mercado representa e que nós ajudarmos a desenvolver a inovação na saúde é uma responsabilidade muito grande, né? Porque se nós não criarmos condições para esses talentos ficarem, eles certamente irão embora. E quando nós olhamos o potencial de aplicações da cadeia da saúde, nós vemos que o impacto vai desde novos produtos, né, de ferramentas que auxiliam na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né, apoio à pesquisa clínica, pesquisa e desenvolvimento para novos medicamentos. Aqui a inteligência artificial generativa impacta muito.
E toda a cadeia de gestão é onde a inteligência artificial pode provocar uma grande economia de recursos, né? Porque a inteligência artificial já hoje impacta na eficiência, né? Então, impacta na operação da saúde, impacta no cuidado ao nível populacional, na gestão, nos temas hospitalares, TI, né? Toda a gestão de dados, né? Da avaliação de dados, né? Políticas públicas. Então, eu acho que, sem dúvida, a gestão da saúde é onde a eficiência da inteligência artificial traz uma grande contribuição. E assistência ao paciente. Eu diria que na assistência ao paciente, aí o grande impacto é na questão de reduzir a possibilidade de erros, né? Dar mais segurança para o paciente. Essa é uma área que ainda está em desenvolvimento, hoje já presente bastante na radiologia, né? Que foi o setor que foi mais impactado pela inteligência artificial nesses primeiros anos. E, então, impacto no diagnóstico e tratamento, né? Impacto na capacitação de profissionais de saúde e também na aderência aos tratamentos. Então, nós vemos como toda essa cadeia se vê beneficiada pela inteligência artificial. E quando nós começamos a ver os testes e comprovações, numa análise de estudos, 92% reportaram uma performance aceitável desses sistemas em comparação com a performance humana, que é muito bom. 81% reportaram resultados positivos para a equipe médica e 78% reportaram resultados positivos para os pacientes. Mas isso é o começo, né? Tudo isso vai melhorar, né? É claro que, quando nós falamos de inteligência artificial, nós precisamos olhar muito que inteligência artificial ela só será uma realidade se os profissionais forem capacitados a utilizá-la. Então, eu realmente sempre coloco essa questão da capacitação como fundamental. Toda tecnologia ela só é incorporada quando os profissionais são capacitados. Então, nós temos que sempre ter em mente a questão da capacitação profissional quando falamos de novas tecnologias, no caso da inteligência artificial. Agora, quais são as principais questões que uma regulação da saúde, uma regulação de inteligência artificial na saúde deve considerar? A primeira é a segurança ao usuário de saúde e violação de direitos, né? Aqui tem muitos aspectos que já estão cobertos por outras leis, como a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. O segundo é a segurança jurídica e incentivo à inovação. Como eu comentei aqui, nós não podemos criar mecanismos que desincentivem ou tornem a inovação a um processo quase impossível, né? E também nós não podemos criar barreiras, né, que acabem impedindo, né, a utilização de inteligência artificial em larga escala na saúde. E depois, a grande preocupação é a sobreposição de competências regulatórias. A saúde já é extremamente regulada. Mais regulação significa mais custo. Olhando um pouco a cadeia da saúde, nós vemos que essas soluções de inteligência artificial já são aplicadas ao longo de toda a cadeia da saúde. Nós estamos aí num processo de aceleração, né? Vão ser aplicadas em muito mais intensidade e volume nos próximos anos. Desde pesquisa e desenvolvimento, muitos equipamentos já incorporam algoritmos de inteligência artificial, todos os equipamentos novos de ressonância magnética e tomografia, mamografia, ultrassom, já incorporam soluções de inteligência artificial. A questão da alocação de vagas, gestão de filas, gestão de equipes de saúde, até auxílio diagnóstico, onde aqui radiologia, cardiologia, oftalmologia, dermatologia já tem grandes soluções com inteligência artificial, auxílio ao tratamento e aderência ao tratamento do paciente. Então, a cadeia de saúde é muito ampla, né? E as aplicações de inteligência artificial no setor podem acontecer em etapas muito diversas, né? Como nós podemos ver aqui, com diferentes níveis de risco e exposição do paciente. Então, cada etapa tem um risco que pode ser maior ou menor, mas o paciente, a cadeia de saúde, se beneficia muito mais com a inteligência artificial do que possa ocorrer um eventual prejuízo. Então, uma regulação de inteligência artificial precisa lidar com esses diferentes níveis de risco.
sem colocar todas as aplicações sob um único guarda-chuva de risco alto. Esse, na minha opinião, seria o maior desastre da regulação, colocar saúde como risco alto, só pensando em questões de direitos do paciente e não olhando os benefícios que o paciente vai ter, que são muito maiores que os riscos. Quando nós olhamos a segurança jurídica e incentivo à inovação, existe a questão dos custos de compliance e inovação. Nós temos que pensar em mitigar custos de desenvolvimento para um setor que já é altamente regulado, ou seja, nós não podemos adicionar custos para desenvolvimento de soluções para a saúde. Também é muito importante dar nitidez à forma de responsabilização da cadeia de saúde em caso de descumprimento de normas, né? Porque se nós passamos a responsabilizar o desenvolvedor, né, o hospital que utiliza o algoritmo, o médico que faz um relatório baseado no algoritmo, isso vai criar um ambiente de judicialização. O Brasil já é o país que mais judicializa a saúde no mundo, né? Nós não precisamos de mais judicialização na saúde. Então, acho que esse é um cuidado muito grande. E também nós precisamos prever tempo para adaptação, aprovação e adequação de sistemas já existentes. A inteligência artificial já está presente na saúde. O que nós vamos fazer com os equipamentos, as aplicações de inteligência artificial que já estão na saúde? Nós vamos ter que voltar atrás, vamos ter que avaliar uma por uma. Então, essa transição é uma transição muito complexa. E também a questão do incentivo à indústria nacional na questão do desenvolvimento de inteligência artificial, né? Então, nós precisamos garantir a existência de ambientes com menor pressão regulatória, porque senão a inovação não vai avançar, tá? Nós também precisamos harmonizar normas nacionais com normas estrangeiras, porque não adianta o Brasil ter normas exclusivas, porque nós não vamos conseguir desenvolver a nossa indústria de inteligência artificial e nós vamos ficar mais dependentes ainda da importação de soluções. E também, hoje se fala muito no desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde. Então, nós precisamos alinhar a política, né, a regulação da inteligência artificial na saúde com a estratégia nacional, nessa questão de impulsionar, né, as soluções que sejam compatíveis com uma indústria nacional da saúde mais pujante e mais resolutiva para as nossas necessidades. Agora, quando nós olhamos a sobreposição de competências regulatórias, aí realmente nós ficamos preocupados, né? A saúde tem todo esse complexo sistema de regulação. Nós temos duas agências, a Anvisa, cujo papel dela é justamente regular, né, dispositivos médicos, medicamentos. Então, na minha opinião, nós já temos uma agência regulatória que deve cuidar da questão da inteligência, das aplicações de inteligência artificial na saúde, mas temos também a ANS, porque a inteligência artificial também vai impactar na saúde suplementar. Nós temos o CFM, né, que também tem suas normas. Nós temos a questão da proteção de dados. Então, esse nosso arranjo regulatório já é complicado, né? E mais acrescentamos, mais nós desestimulamos o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para a cadeia da saúde. Então, nós precisamos de um arranjo que pressuponha a coordenação entre esses vários atores. E que essa legislação seja participativa e que seja aprimorada de forma contínua. E nós sabemos também como é complicado a questão de modificar a legislação no Brasil. Então, de certa forma, muito do que nós comentamos aqui, eu tentei resumir, né? Mas eu vejo que nós não devemos ter pressa em aprovar uma legislação a qualquer custo que regule inteligência artificial. Inteligência artificial não é ameaça, é uma solução. Apenas nós temos que regular o bom uso. Então, é basicamente isso que eu queria comentar. Eu acho que tivemos apresentações aqui muito ricas e vejo que interessante
independente, né, das várias qualificações profissionais dos apresentadores, eu acho que todos seguem a mesma linha, né, a mesma preocupação com a legislação que possa vir a ser aprovada. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Giovanni, pela brilhante apresentação, que coloca aí a discussão dos benefícios, dos direitos do paciente, né? E a mitigação de custos e a melhoria do desenvolvimento da qualidade desse atendimento. E como a gente combinou de dividir o tempo, eu só queria acrescentar que a gente está discutindo aqui um ponto crucial do futuro da prática médica, que é esse projeto de lei. E a intenção foi trazer aqui o que ele trata de regulamentação de inteligência artificial, e inicialmente ele foi elaborado, como eu falei, por uma comissão de juristas e apresentado ao Senado Federal pelo senador Pacheco, presidente do Congresso. Quando ele foi apresentado, ele gerou um intenso debate, críticas e uma questão muito complexa, que mostrou que esse texto ele não era factível, não era plausível para o desenvolvimento científico e tecnológico e trazia vários problemas. Como o senador falou, ele foi criado, esse texto, com medo, a punição, a visão que para o nosso ver, em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico e também para a saúde e outros desenvolvimentos, até a independência do país, não é importante. E um ponto que eu gostaria de colocar é a importância da regulamentação equilibrada. Então, ao tratar de uma regulamentação de IA na saúde, a gente precisa considerar o equilíbrio entre a segurança e a inovação. A evolução natural de um projeto de lei que reflete o amadurecimento das discussões, e a gente precisa amadurecer essa discussão. Como o Giovanni acabou de falar, a gente precisa de tempo. Foram feitas na Comissão de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo senador Pontes, mais de 80 pessoas falaram, mas ainda não ficou bom o texto. E esse texto que a gente tem, ele se baseia na regulamentação europeia. E a gente precisa adaptar aquilo que a gente tem no Brasil. A legislação europeia ela impõe diretrizes muito rígidas. E a legislação, a União Europeia já voltou atrás. Um exemplo importante é a questão dos direitos autorais, que precisa ser muito equilibrada. A gente precisa garantir, por exemplo, que as ferramentas de inteligência artificial elas possam acessar e analisar os dados de forma ética. Então a gente faz isso. Quando a gente lê um livro, a gente está acessando o conhecimento. E não é por isso que eu estou infringindo o direito autoral de alguém. E quando a gente escreve um artigo científico em ciência, a gente faz a referência àquele artigo científico. Se a gente não disponibilizar o conhecimento disponível na literatura, a gente não vai ter condições de treinar a inteligência artificial e isso restringe o desenvolvimento. Outro aspecto, portanto, que eu gostaria de colocar é esse treinamento. O treinamento adequado da inteligência artificial, quando a gente pergunta, queremos um sistema mais ou menos treinado? A gente quer restringir isso. Quando a gente fala de direitos autorais, a gente tem que pensar e a regulamentação não pode tolir, mas respeitar o direito de quem tem aquele conhecimento, seja ele qual for. E a resposta, obviamente, é que a gente deseja, sim, sistemas bem treinados, principalmente na saúde. E o que a gente fala é que os sistemas que não alucinem, né? Às vezes a gente vê no chat GPT ali, ele alucina, traz alguma coisa que você não perguntou e são erros grosseiros que não pode, em hipótese alguma, acontecer na saúde. As fases de testes e flexibilidade regulatória, eu gostaria de dizer que a gente sabe que o desenvolvimento de qualquer tecnologia, especialmente no setor da saúde, ela envolve uma fase de teste muito exaustiva. E penalizar as empresas por falhas que ocorrem durante os testes, como está na lei, é um problema muito sério. A lei, ela
penaliza as empresas que falharem nos seus testes. Isso não é possível. Nos testes, antes de chegar no mercado, não pode ser punido. E isso nem está na regulação europeia. É um ponto importante que a gente precisa colocar, porque o desenvolvimento das ferramentas, principalmente na saúde, precisam ser testadas exaustivamente. A inteligência artificial nos testes vai errar, e isso é importante, e a gente precisa estar muito atento a essa regulamentação nesse aspecto. Outro aspecto que a gente discutiu aqui é que toda a saúde está em alto risco pelo projeto de lei. E isso não é razoável. Questões, por exemplo, com organização de prontuários, organizar filas, isso não tem nenhum alto risco, mas está na lei atual como alto risco. Outro ponto importante é a gente estar muito atento às avaliações de impactos e transparência, como foi colocado por vários apresentadores aqui. E eu encerro, porque a gente falou muitos aspectos aqui, o Giovanni fez um apanhado muito importante. A gente está num momento decisivo para a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Ou o Brasil fica para trás, ou ele segue no desenvolvimento científico e tecnológico que beneficia a sua população. E é importante que a gente destaque que esses mecanismos de responsabilização já estão previstos na defesa do consumidor, como o senador aqui falou, e outros apresentadores falaram, e também estão na Lei de Proteção de Dados. Então, como falamos aqui, é uma ferramenta. Então, a gente não pode punir a ferramenta, mas sim quem usou de forma não devida a essa ferramenta. Então, tem uma arma aqui, se eu usar a arma para matar alguém, tenho lei para que puna essa pessoa. Então, eu acho que nesse cenário, a intenção foi trazer essa discussão, porque não é trivial. E a gente está passando por um atropelo, de uma certa forma. Se a gente não ficar bem atento, a gente pode ter problemas no desenvolvimento de ciência e tecnologia e as suas aplicações aqui no Brasil. Então, está evoluindo bem, a gente fez várias discussões, como eu disse, tem uma comissão transitória de inteligência artificial que está debruçada sobre isso, mas como o Giovanni falou, a gente precisa de calma. Então, esses os meus comentários complementares. E a gente passa, portanto, senhora presidente, para a última exposição, que vai versar sobre questões propostas na regulamentação que afetam a prática médica. Ela vai ser proferida pelo Dr. Edson Amaro Júnior, meu colega de turma, conhecido como mineiro, e sempre muito inteligente, e sabia tudo de matemática, física, e não é por acaso que ele está aqui falando sobre inteligência artificial. Obrigado, Edson. Bom, muito obrigado, Marcelo, obrigado ao convite para falar com vocês. Acho que é a última parte antes do debate, então não vamos nos prolongar muito. A ideia aqui, então, eu vou discorrer sobre esse tema, mas com uma visão um pouco nossa, né, da nossa prática, médicos, né. Eu não preciso contar o que vocês já sabem, mas eu acho que é super pertinente a gente falar de inteligência artificial, entender esses dois pontos aqui. O que a gente mais conhece do Hipócrates é a vida é curta, a arte é longa. É fácil guardar essa parte. Mas olha o que está aí na segunda. A oportunidade é fugaz, a experiência é enganosa e o julgamento é difícil. Isso se aplica diretamente ao que a gente está falando aqui. Inteligência artificial envolve esses três aspectos. E aí a gente fala um pouco do que o médico desenvolvedor, e hoje a gente tem muitos jovens, e não só jovens, né? O senhor Giovanni está aqui junto com a gente, é jovem também, mas nós estamos vendo pessoas que estão preocupadas e já tinham uma inclinação a desenvolver, não só desenvolver, obviamente, o médico usuário, aqueles médicos que estão se desenvolvendo, e eu acho interessante essa figura do médico em contemplação, né? Porque eu acho que a gente precisa ter pessoas que estão olhando de fora, que não estão envolvidos com nenhum interesse, mas que podem trazer inteligência e nos iluminar.
Sobre isso, esse aqui é um slide que é ipsilitris, que nós vimos do Juliano, e são os pontos da proposta que nos preocupam, né? E que estão colocados lá como uma forma, a forma que as organizações devem se pautar. Análise de impacto. Eu estava conversando com o meu colega, Juliano, você chegou em momento de você rever o seu slide, como a gente já sabe. Wagner Meira é professor do FMG, tem 31 anos de prática. Nós começamos com ele ontem. Ontem foi também um momento onde que o Observatório de Inteligência Artificial fez o lançamento de uma pesquisa feita pelo NICBR, que é o órgão que olha e faz pesquisa sobre o uso de internet no Brasil. E a questão que ele trouxe é o seguinte: eu não sei como fazer análise de impacto de IA. Então, se uma pessoa que tem 31 anos de prática, professor titular, com formação no exterior, reconhecido, é um formador, né, de pessoas de ciência da computação do mundo inteiro, ele mostrou dificuldade em seguir um princípio básico que está colocado como deve ser feito. Isso é difícil, não é fácil fazer. Não vou me estender sobre os outros itens, mas está muito claro que, da forma que está posta no projeto de lei, é extremamente difícil nós trazemos para a prática. Da mesma maneira, também, repito aqui, o que o senador astronauta Marcos Pontes colocou também muito claramente, nós precisamos trabalhar o que está na legislação, o meio do caminho para a prática. Não pode ficar o meio do caminho na legislação. A norma tem que ser principiológica mesmo, isso é fundamental. De novo, todas as outras questões que estão aqui são todas passíveis, né, de dificuldade na sua execução. E o mundo é bom, Sebastião, então eu queria dizer que nem tudo é ruim. Então, esta visão é também muito importante lembrar que quando a gente fala daquela pauta de análise de risco, que, de novo, na nossa visão, deveria estar fora da legislação e, de novo, colocado como um momento de ajuste para a parte dinâmica de inteligência artificial, isso ajuda a gente a trabalhar com uma parte, digamos assim, que é inerente à técnica, ela muda a cada instante. E o risco, por outro lado, em saúde, ele não deve ser classificado como sempre alto, sempre extremo. É óbvio que a gente tem benefícios com riscos bem baixos. Aliás, a gente tem riscos bem mais altos sem IA. E a gente não está legislando sobre isso. Toma-se o cuidado aqui de evitar o nosso deslumbramento com uma nova ferramenta e a nossa sana de, bom, isso é novo, o que é o medo, né? Eu preciso me precaver. E, obviamente, primo non nocere, a gente sabe disso, mas pior mesmo é a gente deixar de trazer benefício. Então, isso aqui é uma ilustração, né? Acho que simbólica também, o uso da balança aqui nesse diapositivo, mas eu coloquei aqui 2 aspectos de uso de inteligência artificial aplicada à saúde e que estão envolvendo na adoção responsável de uma ferramenta. O primeiro, que está na primeira parte, só sinteticamente falando, o que está ali é difícil de ler, é o mecanismo de fases que a gente usa para a adoção de novos fármacos, né? A gente tem a fase que a gente tem que mostrar que tem algum efeito, a parte de segurança e por aí vai. Se propõe colocar essa mesma visão quando a utilização de inteligência artificial for no contato direto entre o médico e o paciente e algum agente de saúde. Neste caso, obviamente, o risco é muito maior. Portanto, a gente deve seguir, em princípio, uma mesma aplicação que a gente tem para desenvolver, por exemplo, um quimioterápico, porque o efeito pode ser danoso. E, obviamente, tem vários níveis dentro, né, do desenvolvimento de medicações hoje. Nem todas as drogas têm risco de vida, ou de morte, melhor dizendo. Já o eixo embaixo, que está do outro lado da balança, aí são processos de gestão. E gestão a gente já deveria estar usando há algum tempo. A gente sabe que o recurso é insuficiente e essas tecnologias permitem a gente ser mais equânime. O professor Giovanni comentou isso e é real. Você não vai utilizar a informação que a gente tem da média da população para tratar cada paciente. A gente aprende isso. A gente adapta para cada paciente que está na sua frente o conhecimento médico. A gente faz isso. Inteligência artificial ajuda a gente a moer, decifrar, mastigar essa montanha de conhecimento que a gente tem hoje promulgada a cada instante nas publicações científicas. Se vocês conseguirem digerir isso com o uso de uma ferramenta, isso não é bom? Lógico. Então, esta ideia da gente entender e utilizar a tecnologia para o benefício de uma população é diferente para a gestão de um processo, para entender um grupo, né, de práticas, é diferente de você tratar um paciente que está na sua frente utilizando o GPT, muito diferente. Obviamente, a gente tem que pensar dessa maneira também. Não preciso comentar que é tudo baseado em dados, né? Eu gosto muito desse dispositivo, a gente precisa ter uma visão crítica de que dados que nós estamos usando, é meio óbvio. E também a frase à direita é do Dan Ariely,
é sobre aquela questão do deslumbramento. O médico hoje, o médico jovem, né, tem muito viés de entender que, puxa, essa tecnologia é tão bacana, ela tem os famosos números que enganam, né, que é o que está colocado aqui, 99,9% de acurácia. Se você usar alguma coisa com 99,9% de acurácia, uma população de 10 mil pessoas, são 100 pessoas que vão ter problemas. E 100 pessoas não é muito, né, em 10 mil. Claro, cada vida é muito, né, cada um de nós é muito. Então, tem que lembrar dessa visão crítica de dados. Esse é um slide do meu colega Leo Anthony, a gente colabora há algum tempo, e só para a gente lembrar que, fundamentalmente, os dados de Woodhouse são feitos de vieses, eles não representam a população, a gente falou isso várias vezes. Outro detalhe, a gente não entende a medicina totalmente, e a gente representa o que a gente entende hoje, a fisiologia, a patofisiologia, os mecanismos baseados em pesquisa, que é, em muitas partes, enviesada, e a gente sabe disso. Nós somos, claro, treinados a saber qual o problema desse artigo que eu estou lendo. A gente tem medicina baseada em evidência para nos ensinar a julgar a evidência científica, mas a gente sabe que o viés que nós entendemos bem não está claramente entendido por uma IA, a gente sabe disso. Nossa forma de tomar decisão é enviesada também, e, obviamente, as formas que nós desenvolvemos tecnologias hoje estão muito voltadas a populações que têm recurso financeiro, ou seja, existe mercado para aquela tecnologia. Um exemplo muito simples é o tamanho de prótese, por exemplo. Muitas vezes tem populações que não têm biotipo e não conseguem, portanto, ter acesso a próteses. Isso é uma coisa simples, estou falando de dimensão e anatomia, variabilidade humana, e a gente sabe que isso acontece. Imagina o uso de tecnologia. E não precisamos ir longe, de novo, citando um pouco a ciência aqui, esse aqui é um impacto que a gente sabe hoje. Se você pegar a distribuição da população humana hoje, a maior parte da nossa população é uma população asiática. Uma grande fração dessa população, portanto, está fora dos processos de descobrimento de pesquisa de alta tecnologia de câncer e de genoma. E esses números são estarrecedores. À direita, a gente consegue ver aqui, esse gráfico ele é fácil de ler, se você olhar aquele risco que está ali em cima, devia ser basicamente a representação de todas as etnias estarem naquele risco. A população branca está super representada, a população hispânica é a que tem menor representação, a população negra também, e a população de povos originários também subrepresentada. Esses são os dados que a gente usa para treinar a AI hoje. É isso que a gente tem nas grandes companhias que desenvolvem as AIs, que a gente usa, o GPT, por exemplo. E tantas outras, né? Então, é isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo. E a gente formou um médico para saber fazer esse julgamento? Não. E mais. Esse também é um slide do Anthony, que basicamente é o seguinte: se nós não temos um lugar à mesa, provavelmente nós temos um lugar no menu. É bem provocador o que está colocado aqui, mas é fato. Se os nossos médicos, se nós não sabemos o que está acontecendo, nós vamos ser, entre aspas, parte do menu e vítimas, né, de um mau uso, talvez, estendendo isso para a nossa população, para os nossos pacientes. Por que eu faço questão de frisar que é importante conhecer? Porque o benefício vai estar no conhecimento, não vai estar no convencimento, vai estar no conhecimento. Não é medicina baseada em evidência, é medicina baseada em evidência. Se eu quiser perpetrar um círculo virtuoso com essa tecnologia, eu preciso entender sistemicamente como que eu vou usar isso. Isso é um papel, acredito que seja inclusive aqui da Academia Nacional de Medicina. Nós somos formadores de opinião, a gente tem que trazer essa discussão para um nível um pouco mais amplo. Falando aqui do famoso me mostre os dados, me mostre a evidência, assim eu consigo julgar. Se eu não conseguir entender isso melhor, né, desculpa uma analogia aqui com São Tomé, mas a gente precisa entender, a gente precisa ver. E isso está por trás, por exemplo, do que esse gráfico aqui, eu gosto muito, isso aqui é do nosso colega, o Augusto Antunes, Colégio Brasileiro de Radiologia. Ele lembrou, nesse slide aqui, quanto tempo que o médico passa hoje, né? Quanto tempo que ele passa hoje trabalhando, enquanto que ele estava trabalhando na papelada. Então, acho que isso aqui é um ponto que a gente precisa lembrar. Esse é um tipo de dado que nos ajuda muito. O médico hoje, a reabilitação de UTI, passa 19 horas por semana preenchendo papel. Isso é o gráfico da direita. E se a gente olhar isso traduzido para a radiologia, a área que a gente atua, se a gente pensar quanto que a gente desloca um mouse para trabalhar no computador, dá 2 quilômetros num período de 4 horas, 5 horas de trabalho, por exemplo. Olha quanto trabalho que eu tenho que mexer minha mão, e não é esse o meu treinamento para interpretar a imagem, é o meu olho, o meu cérebro, o meu conhecimento.
11 mil botão, eu tenho que apertar 11 mil vezes o botão. Bom, isso aqui não é a essência do meu trabalho. Isso aqui, sim, é onde que a gente tem que ter uma atuação, né, de medicina. E se a gente resumir isso aqui no turno de horas, a gente passa aí 2 horas mexendo o mouse, 30 minutos mais ou menos teclando, 1h20 olhando o sistema de computador, e o que sobra de conversa para a gente entender aquele caso do paciente, e por aí são mais 1h50, ou seja, onde eu tenho que trabalhar não é onde o médico faz o diagnóstico pela imagem especificamente, é no processo diagnóstico. É aqui que a gente tem que ter que várias etapas do processo diagnóstico, a gente tem uma oportunidade de usar IA. E se a legislação não entender isso, a gente vai ficar de novo com aquela questão, vai substituir o radiologista? Eu tenho dúvida nenhuma que se a gente olhar para esse aspecto, que tem muito mais lugar para a gente pensar da IA do que na essência do trabalho humano. E se a gente for delegar para um instrumento a nossa essência, eu acho que a gente tem que desistir de existir, né? Cá entre nós. Vamos olhar, então, nas realidades. Aqui é São Paulo, vocês conhecem, uma cidade aí da América Latina. O que acontece com o uso de inteligência artificial se você está naquele centro, nessa localização geográfica do nosso país? Aqui é uma foto do neurocirurgia, para aqueles que gostam. Isso aqui são umas informações da estatística básica de São Paulo, dos equipamentos de saúde, e, obviamente, é um centro de pesquisa, ensino e excelência. O que a gente vê acontecendo em São Paulo? A gente vê várias coisas, mas vou começar com uma pesquisa que a gente fez, isso aqui é do professor aí, Márcio Mello. A gente queria saber como é que os radiologistas fazem diagnóstico, a gente mostrou raio-x, a gente colocou lá um quadro de uma pneumonia, que não é tão difícil para um radiologista treinado, né, olhar e falar isso é uma pneumonia, ou uma grande probabilidade de ser uma pneumonia. Depois a gente colocou no meio disso um jacaré, e a gente colocou também uma letra, a letra B. A gente perguntou para as pessoas o que era isso, a gente olhou ali nesse gráfico aqui o tempo que o médico demora para detectar isso. Em torno de 1 segundo a gente acerta as coisas, a gente consegue detectar isso. Mas não era isso que a gente estava olhando nesse experimento, a gente estava olhando para o cérebro das pessoas, no caso nós mesmos, olhando para o nosso cérebro. E basicamente a gente tem o mesmo sistema de identificação de palavras, letras e pneumonia. A gente aprendeu a fazer isso olhando dezenas de milhares de radiografias. E é assim que a gente faz. Vocês conhecem colegas que, olhando o paciente entrar pela porta, ele fala, opa, Covid. Não sei, né? É muito difícil a gente traduzir isso para um algoritmo, mas é extremamente difícil. E outra coisa, 1 segundo, custo-benefício disso. Fora que é um humano que está olhando, e fora que esse humano é o que vai tomar a decisão. Não tem um outro decisor, né? No caso de uma IA, tem que ter, certamente nós precisamos ter alguém que arbitre o processo. Então, isso é muito importante para a gente pensar. Em vez de a gente ter medo, né? A gente tem que olhar para nós mesmos, e aqui, vamos olhar, então, o que a gente tem hoje na nossa mão, as ferramentas que a gente tem hoje. Acho que isso aqui é só para ilustrar de novo o que a gente pode fazer. Eu trabalho com neuroradiologia. Quando eu vou ver um paciente que teve um acidente vascular isquêmico, hoje a gente tem suporte de instrumentos como esse aqui. Isso é uma ferramenta que é aprovada pela Anvisa e, obviamente, isso é um passo do caminho de usar uma ferramenta dessa. E o que a gente pode ver é que facilita muito a minha capacidade de olhar para esses milhares, né, de pixels das imagens, me ajuda a direcionar o meu raciocínio, mas não de maneira nenhuma, nem essa proposta me substitui a minha capacidade de ajudar o colega que vai tratar esse paciente. E, de novo, eu estou falando do paciente que está tendo um AVC, né? Cérebro é tempo, eu tenho que ser rápido. Isso aqui diminui o meu tempo de análise, mas não exclui, nem pode, deve, excluir a minha responsabilidade de informar. Melhora muito a minha performance, melhora muito o atendimento do paciente, do brasileiro. Essa aqui é outra tarefa nossa, a gente tem que olhar um raio-x, comparar com atlas e olhar cada uma dessas falanges e dizer assim, esta é a idade provável desse paciente de acordo com a radiografia óssea dessa criança. Soluções de IA hoje faz isso mais rápido, melhor que eu, e obviamente eu posso checar isso, né? E devo checar, mas diminui muito o meu tempo de trabalho. Lembra que eu falei do tempo de mouse, deslocar mouse? Mesma coisa com fraturas, não é fácil ver fraturas, não é uma coisa fácil. Existe muita dificuldade. Porém, se eu tiver indicação que eu preciso olhar naquele local que está sinalizado ali e ali tomar a minha decisão, isso ajuda o meu tempo. Mesma coisa, e tem vários algoritmos hoje que a gente é capaz de utilizar, e todos esses exemplos que eu dei para você têm aprovação na Anvisa. Bom, eu vou terminar essa parte aqui e olhar para o resto do Brasil. A gente teve a chance de participar de um projeto durante os anos pré-pandêmicos e pandêmicos, né, 2018, 2020, a gente fez uma avaliação de uma série de algoritmos dentro do SUS, né? Vou colocar alguns exemplos para vocês entenderem. Tem publicações científicas sobre isso, mas não vem ao caso aqui.
Então, vou olhar para uma cidade. Aqui é Vitória da Conquista. Vitória da Conquista foi no sul da Bahia. A gente fez uma parceria com a Universidade Federal da Bahia. E a nossa ideia aqui é chegar lá e olhar para algumas dessas cidades daquela região e do norte de Minas Gerais. 11 cidades aqui, se a gente está olhando para o norte de Minas Gerais, tem cidades com população bem pequena, 20 mil indivíduos morando numa cidade dessa. Então, Ataleia, Setubinha, enfim, Ataiuípe, Ladainha. Essas cidades foram, de novo, dentro do SUS, equipadas com tablets. As pessoas tinham equipamentos. Essas pessoas com os equipamentos usavam alguns algoritmos com uma capacidade simples, de obter informação e prover a comunicação com o agente comunitário de saúde, está dentro do SUS, não é o paciente que entra diretamente nesse sistema, mas você consegue demonstrar para aquele secretário de saúde do município como é que está a pressão arterial média daquela população, como é que está a glicemia daquele indivíduo, como que estava, como é que está agora e como poderá estar com algoritmos de predição. Por exemplo, a gente fez aqui um teste de estudo, curva de aprendizado, também aqui, nesse caso, junto com a Universidade Federal do Vale do Mucuri, e a ideia que era saber assim, eu consigo predizer quais desses pacientes que têm hipertensão mais provavelmente serão internados no ano que vem por um dos 4 desfechos aqui, que é o acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença coronariana. E claro que uma precisão que não é 100%, mas isso ajuda as pessoas a fazer o que é agendar a consulta mais para perto, não postergar a consulta. É uma intervenção que a gente propositalmente fez positiva, por quê? Porque se por acaso tiver algum erro, eu não estou prejudicando ninguém, eu estou mantendo cuidado. Isso significa que a gente consegue, dentro do SUS do Brasil, com as nossas desigualdades, trazer essas soluções. Agora, imagina se eu tiver que passar por todo o marco regulatório, provar todos os aspectos, explicar para as pessoas o que a gente usou aqui, que aliás, foi uma solução de IA não muito sofisticada, mas é difícil explicar o que é um kernel decision tree para um indivíduo. Não consigo. Tem mais, né? Eu acho que, indo nessa linha, é legal ver as pessoas. Essas são as pessoas que receberam tablets. Teve gente que chorou, a primeira vez que recebeu um tablet. Eu nunca tive acesso a isso aqui. Teve toda uma parte técnica que esses tablets, obviamente a internet não é boa aqui nesse local, eles não podem depender da internet da NOAA para funcionar, então tivemos que desenvolver soluções dentro disso. E, obviamente, a gente ajudou a formar alunos que participaram desse processo. Esses alunos agora sabem, e essas pessoas, como é que a gente pode ajudar com as soluções de IA? Mas teve uma surpresa, esse aqui, para mim, foi fantástico. A gente olhou, com a cidade, interessante, e falou, mas tem alguém aqui que trabalha com tecnologia de inteligência artificial? E tinha um grupo na prefeitura que trabalhava com trânsito. Eles desenvolveram uma solução local de detectar, com as câmeras da cidade, qual era a placa daquele carro e avisava as pessoas sobre qualquer infração de trânsito. Lá, eles desenvolveram isso. Lá na prefeitura, essas são as pessoas que estão fazendo isso. O Brasil tem jovens capazes em vários locais, não é em São Paulo só, não é, obviamente, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A internet permite que as pessoas se desenvolvam nessas tecnologias de acordo com suas capacidades. Então, a gente tem que lembrar que elas estão naquela realidade identificando as suas necessidades. Não é a Google que está lá fazendo isso. Desculpa, podia ser a Microsoft, podia ser a Amazon, qualquer um desses também ajudasse. Não tem nenhum problema com a Google nem com a Microsoft, mas o que eu quero dizer aqui? São as pessoas que estavam lá. São os alunos daquela faculdade de medicina que participaram do projeto. Aqui só mais alguns detalhes. À direita tem um point of care aqui, que também é interessante, só para chamar a atenção para a tecnologia. Esses indivíduos, quando tinham suspeito de ter diabetes, tinham que pedir um exame, colher o exame, ver o resultado da HB glicada, voltar 3 meses de consulta entre pedir o exame e outro, etc. Aqui, suspeita, vai na sala do lado, faz a mensuração, vê o nível de hemoglobina glicada, fecha o diagnóstico, o paciente já sai com o tratamento. Abreviar esse cuidado dependeu, sim, da gente levar a solução com a tecnologia. E, de novo, a gente está falando de locais onde não tem. Vamos olhar outra cidade, Santana dos Montes. Santana dos Montes é curiosa. Então, 3.400 pessoas moram no município, na cidade, na parte urbana, em torno de 2.000 pessoas. Muito pequenininha. O que tem lá em Santana dos Montes? Uma UBS. Como é que eu mudo a cidade? Essa cidade, obviamente, como qualquer cidade, tem uma população envelhecendo. Como é que nesta cidade, que o médico não vai lá o tempo inteiro, ele, obviamente, tem sim as suas funções, vai cumprir o seu papel, como é que esse indivíduo se beneficia de IA? Não tem nenhuma dificuldade, porque essa cidade que, por exemplo, tem celular, tem um WhatsApp, tem tudo lá. Isso significa que eu tenho um ponto de cuidado digital. Significa que aqui eu posso sim também fazer a mesma coisa que a gente fez lá em Vitória da Conquista.
ver quais daquelas pessoas terão maior risco de precisar de internação e atuar mais precocemente. Isto não é gestão do indivíduo, é de um grupo de pessoas. Isso não é uma coisa de alto risco. De novo, quem vai tomar a decisão é o médico da atenção primária de saúde. Aliás, estão inaugurando agora o programa de saúde da família lá, então está melhorando Santana dos Montes. Isso foi hoje. E como é que é? Stanford, Estados Unidos. Então, vou mostrar aqui a história de outro médico, que é o Eduardo Reis, que está lá em Stanford. O Eduardo Reis estava lá em abril de 2022. Isso aqui é um meetup da OpenAI, onde eles estavam lançando a versão do ChatGPT 3.5. Ele estava lá, onde as pessoas estavam discutindo as coisas. Ele estava vendo as coisas acontecerem. Em 2, 3 semanas, as coisas mudam muito rápido. De um dia para outro, ele mandava foto para a gente. Olha, está acontecendo uma coisa muito legal aqui, né? Bacana. Depois, tinha que esperar até novembro para a OpenAI lançar essa solução mundo afora. E o que a gente vê aqui é basicamente um reflexo de uma outra forma de olhar, e eu não estou fazendo nenhuma apologia aos Estados Unidos aqui, mas estou dizendo que é uma outra forma de olhar para o que o Juliano já trouxe para a gente aqui. Quando você deixa, né, esse processo de regulação para as pessoas que, de fato, devem cuidar disso. Então, aqui o resultado do FDA é o número de aprovações de uso de inteligência artificial em medicina, isso na fase pré-pandemia. Depois da pandemia, esse número subiu bastante. Cada uma dessas especialidades tem várias. Obviamente, radiologia é campeã disso. E só para a gente dar uma olhada aqui, se vocês quiserem, o site é aberto, vocês podem ir lá e ver. Basicamente, a gente tem hoje soluções passíveis de uso em medicina que endereçam vários aspectos. Então, significa que está todo mundo usando isso? Não, significa que sim, a gente tem que fazer uso crítico de como qualquer ferramenta. Nós tínhamos, há muito tempo atrás, uma coisa que chamava bisturi e só bisturi. Não tinha bisturi elétrico, não tinha bisturi a laser, mas tinha bisturi. Sempre. Aliás, estou falando um exemplo, talvez não seja tão apropriado, mas existem outros instrumentos na medicina mais antigos. É um instrumento. Cabe a nós sabermos, e nós precisamos saber, conhecer a natureza disso, para assim fazer o melhor uso, né? E não, de novo, repetindo o que já foi falado aqui, ficar dependendo de que outras pessoas não digam isso. Esse já estou chegando no final aqui, meu penúltimo slide. Esse aqui é o currículo, tá, de Harvard, onde vocês podem olhar. Vocês não vão encontrar nos 6 competências principais daquela universidade inteligência artificial, porque não é isso que é o foco nosso. O nosso foco e eu acho que é parecido com o que está aqui, é no paciente, é na humanização, é na responsabilidade profissional, é no conhecimento médico, capacidade de questionar e de pensar criticamente, na capacidade de entender o seu papel social no seu contexto. Esse é o nosso papel aqui. E, obviamente, que a gente tem que, no meio de tudo isso aqui, saber o que é essa ferramenta de inteligência artificial. Mas ela não toma o nosso lugar, nem na nossa formação, e, obviamente, nem é o nosso centro de preocupação, é a pessoa. Por outro lado, um corolário de tudo que a gente viu aqui, eu não vou tratar melhor o meu paciente, ou do jeito que eu preciso, ou de acordo com o que é necessário, se eu não entender inteligência artificial hoje. Não é mais possível a gente levar o melhor cuidado médico sem esse conhecimento. E sim, é um conhecimento novo, e sim, a gente tem que procurar trazer isso, e as entidades estão avançando nisso. Todos os jornais que a gente segue, têm editoriais e têm essa preocupação de formar as entidades de classe. Muito obrigado. Eu gostaria de ouvir os comentários da bancada acadêmica depois dos comentários do acadêmico Marcelo Moraes. Porque o acadêmico Omar Luque da Rosa de Santos está em um congresso em Natal. Por favor, acadêmico Oswaldo Nascimento. Excelentíssima presidente, acadêmica Eliette Busquelá, querido acadêmico Giovanni Guido Cerri e Marcelo, gratíssimo pela oportunidade dessa tarde maravilhosa, magnífica. E também por ter conhecido, eu não conhecia, o senador, engenheiro, isso é importante que se diga, porque é importante que o político tenha uma boa formação, Marcos Pontes. Então, foram oportunidades muito interessantes, e agora, ao final, eu sou brindado com uma observação no slide apresentado pelo professor Edson Amaro Júnior,
em que refere que em 2035, na revista Neurology, eu sou professor de neurologia, em 2035, o neurologista vai precisar atuar com a inteligência artificial. Vejam, portanto, que apontaram, e no seu slide tinha lá o neurologista. Observe a riqueza do fato da ligação da última sessão que nós tivemos aqui, sobre semiologia, que foi um dia de casa cheia, e hoje, em que deveríamos ter uma casa cheia e não está. Não está pelo desconhecimento das pessoas, dos colegas, quanto à inteligência artificial. Voltando ao neurologista, devo dizer que já há alguns anos utilizamos a inteligência artificial. Não vamos aguardar 2035. Erra a revista Neurology quando faz essa observação. Se não, vejamos. Nós utilizamos, eu mostrei aqui no exame neurológico, que ao identificar uma síndrome clínica, é a única especialidade que eu faço um diagnóstico sindrômico, topográfico, e quando eu peço um exame, o exame efetivamente é complementar. Eu já formulo a hipótese diagnóstica. E muitas vezes um achado de imagem não tem nenhuma importância com aquela formulação diagnóstica que eu fiz. Atualmente, em alguns segmentos, eu diria que quase todos na neurologia, você não caminha sem a inteligência artificial na busca, por exemplo, da genômica, que é da maior importância, da radiômica, da transcriptômica, da proteômica, metabolômica, nutrigenômica, eu fui anotando aqui, epigenômica, enquanto você estava falando, farmacogenômica. Sem isso, você não evolui. Se eu formulo uma síndrome, há uma história familiar, defino que é uma polineuropatia hereditária, quantas mutações existem? E mais interessante, várias dessas mutações hoje, através da modificação, o silenciamento de RNA, eu sou capaz de tratar esse paciente. Então, essas oportunidades são maravilhosas e acontecem a cada momento. E é importante também que o Brasil tenha um grande potencial para isso, se insira na pesquisa clínica. Nós estamos utilizando monoclonais de última geração que vão atuar não no segmento variável da imunoglobulina, mas na fração em que detém o conhecimento do self, do não self, que é o segmento FC neonatal. Então, isso é maravilhoso, né? Porque você tem links aí com diferentes enfermidades e conhecimento dessa história toda aplicada à pesquisa clínica. E o potencial do Brasil é muito grande. E nós temos particularidades muito próprias e precisamos da inteligência artificial. Nós não caminhamos sem ela, já estamos caminhando com ela. Eu diria até, e lembrei ainda há pouco, que a educação também é fundamental, essa educação continuada e a formação de pessoal. E aí, tristemente, eu lembrei de um colega que nós formamos na neurologia do desenvolvimento, do melhor quilate, e hoje ele atua como professor, como full professor em Universidade Americana. Trabalho que fizemos há pouco de radiômica, perdemos o colega que está em Universidade Americana. E a pergunta que eu faço, o que se faz? Então, eu acho que um evento como esse é de se agradecer ao professor Marcelo, ao professor Giovanni e a todos os participantes, e também a ações de ordem política sérias nesse país que efetivamente mudem esse cenário, porque potencial, criatividade e qualificação o brasileiro tem, o médico brasileiro tem, e precisa, em qualquer especialidade, em qualquer ramo, aliás, todo profissional da área de saúde deve estar envolvido nesse processo. Então, eu diria até que deixamos aqui um desafio e estou aqui pareado, junto com vocês, nessa maratona de se conseguir, está se falando em maratona, em Olimpíada, de conseguirmos êxito nessa proposta da inteligência artificial, que eu diria que a gente não vai caminhar sem ela, e já estamos caminhando com ela.
Muito obrigado. Alguém mais? Eu passo os comentários do acadêmico Marcos Moraes. Marcelo Moraes, perdão. Obrigado, presidente. Eu queria saudar todos os palestrantes dessa tarde. Foi muito produtiva. Eu acho que trouxe a reflexão para dentro da academia sobre a importância de estarmos atentos aos marcos regulatórios, porque eles vão reger a nossa vida daqui para frente. Então, não é só esse marco regulatório que impacta a saúde, mas vários marcos regulatórios que estão no Congresso Nacional que muda a vida nossa, do brasileiro, e da saúde do povo brasileiro, e a nossa academia precisa estar atenta, como está atenta ao marco regulatório que está sendo discutido no Congresso Nacional. Eu queria agradecer a todos que participaram, especialmente nessa segunda parte, o professor Rodolfo, o professor Giovanni, que foi muito importante na condução desse simpósio, e também o professor Edson, que trouxe realmente aspectos importantes da regulação da inteligência artificial na saúde, e hoje a gente teve a oportunidade de apresentar esses desafios que são significativos para a pesquisa e também a prática médica daqui para frente. A fala do Rodolfo traz para a gente uma visão muito próxima das universidades e institutos de pesquisa. A gente não pode tolher a pesquisa científica, e a gente viu que vários aspectos na tarde de hoje pode ter impacto na pesquisa que é desenvolvida no Brasil. E eu faço um paralelo com a pesquisa com a nossa biodiversidade. Nós restringimos tanto o acesso à biodiversidade aos pesquisadores brasileiros que durante a minha gestão no CNPq, muitos deles desistiram de fazer pesquisa com a nossa biodiversidade. Porque para ter acesso era uma burocracia tão grande que eles acabaram desistindo, alguns deles, até que a gente conseguiu reverter um decreto para que fosse mais fácil o acesso do pesquisador e não comparado com uma empresa para ter acesso para a pesquisa à biodiversidade. É a mesma coisa. A gente pode complicar o meio de campo ou facilitar o meio de campo para o desenvolvimento científico e tecnológico. E isso a gente precisa estar atento. E o Edson colocou e destacou os impactos diretos da regulamentação, especialmente em termos de responsabilidade ética e segurança do paciente. A gente está muito atento aqui com a nossa presidente aos aspectos regulatórios. Eu lembro, Oswaldo, que a gente fez, se eu não me engano, foi no dia 12 de julho, o simpósio que você coordenou junto com o Mesquita, o acadêmico Mesquita, sobre quedas, né? E ali houve uma discussão, eu fiz um comentário e propus à academia, e foi prontamente acatado pela nossa presidente, sobre uma possibilidade de fazermos um projeto de lei que atentasse à atenção integral ao idoso, um marco regulatório que falasse sobre isso, para que tanto os ministérios quanto o nosso país tivesse atenção integral à saúde da pessoa idosa. E, presidente, depois de 3 meses, né? Não, 2 meses depois do simpósio, nós temos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei de número 3411 de 2024, que trata da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, partida aqui da Academia Nacional de Medicina. Então, são vários aspectos que a gente pode contribuir, e essa reflexão sobre a inteligência artificial, trazida pelos especialistas que aqui falaram nessa tarde, nos traz uma perspectiva da academia continuar no seu papel de ter um papel importante na condução da saúde do Brasil. Eu acho que um marco regulatório coloca um guia. Não é que nós vamos fazer algo muito extraordinário, mas coloca um guia. E aqui está na minha mão o projeto 3411 de 2024, entre outros que nós colocamos, também conversa com a academia, o 2294 sobre a proficiência médica,
a prova de proficiência médica, a licença nojo de familiares que autorizem doações de órgãos. Eles podem ter licença de trabalho, que é um problema muito sério, entre outros vários aspectos aqui que a gente pode se debruçar sobre eles e acompanhar no Congresso Nacional. Mas falando de inteligência artificial, vimos aqui como resumo que é um problema. É um problema, mas precisa ser depurado. E é o que nós estamos fazendo aqui com esse simpósio e dentro do Congresso Nacional, com mais de 100 pessoas que falaram sobre inteligência artificial na comissão. Então, queria agradecer à nossa presidente, aos acadêmicos, a todos que nos ouviram pelas redes sociais, aos palestrantes, que gentilmente nos deram a oportunidade de debater esse tema, e também ao senador astronauta Marcos Pontes, que, como vocês viram, entende muito de tecnologia e tem uma atenção importante, especialmente para esse tema. Muito obrigado. O acadêmico Oswaldo Nascimento gostaria de falar novamente. Excelentíssima acadêmica, nossa presidente, muito obrigado pelo mais uma vez usar a palavra. Mas quando o acadêmico Marcelo referiu o nosso simpósio sobre queda, isso me evocou na memória a visita acadêmica, a importância da visita acadêmica. Aí teve um acadêmico que me perguntou assim: o que você pretende fazer na Academia Nacional de Medicina? O que você pode contribuir para a Academia Nacional de Medicina? O que eu quero dizer é que todos os acadêmicos podem contribuir muito para a Academia Nacional de Medicina, e particularmente com a proposta maior, que é a saúde do povo brasileiro, melhorar as condições da prática de saúde, a prática médica. E, nesse sentido, eu fico muito feliz que aquele evento tenha resultado de todo um processo desenvolvido pela nossa academia, com todo o suporte da nossa presidente. Nós teremos agora, no dia 10, se não me falha a memória, 10 de outubro, um simpósio Somos Todos Raros. E realmente somos todos raros, todos nós. E nesse simpósio, nós vamos fazer um passeio por várias situações clínicas em que nós temos aspectos relacionados à proteômica, etc. E aí, sem dúvida, mais uma vez, a inteligência artificial ela vai ter uma atuação da maior importância nesse diagnóstico, e já fica aqui a proposta nossa de um trabalho, mais uma proposta de um trabalho da nossa academia. Então, isso justifica, quando perguntaram o que você vai fazer pela academia, na verdade, não é o Oswaldo, todos nós contribuímos de um modo muito importante, e essa renovação da academia em termos do próprio conhecimento, da inteligência artificial, melhorando a saúde do brasileiro, é fundamental. Muito obrigado mesmo por estar nesta academia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Marcelo. Encerrando a sessão, eu gostaria de lembrar que nós fomos criados para aconselhar o governo no que todas as matérias que dizem respeito à saúde, de modo que, não sei se o governo nos ouvirá, mas eu tenho certeza que nós podemos falar. E nós temos uma capacidade aqui dentro enorme, e a gente não pode desperdiçar isso em nome das dificuldades que o povo brasileiro passa, que todos nós sabemos. E eu acho que a última coisa que nós podemos fazer é nos refestelar numa torre de marfim e ficarmos elogiando uns aos outros. Nós temos realmente que dar a nossa contribuição no que diz respeito à saúde do povo brasileiro. Se o governo vai nos ouvir ou não, este governo próximo, anterior, não é uma coisa que nós podemos resolver. Agora, nós podemos falar. E nós vamos falar, porque isso é importante. Porque hoje, por exemplo, eu respondi a um questionamento da Folha de São Paulo, perguntando o que eu acho do fato
que 60% da população brasileira está acima do peso. É claro que a gente tem que dar opinião. Evidente que a gente tem que dar opinião. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, 60% do povo não estaria acima do peso. Agora, se a gente não começar a falar sobre os problemas que isto vai ocasionar, inclusive ao SUS, nós estamos não fazendo o dever de casa para o qual nós fomos criados. Então, eu acho que nós temos que fazer o nosso dever de casa e, de novo, eu gostaria de dizer que nós saindo da nossa Torre de Marfim, vamos fazer que mais pessoas queiram entrar na academia, porque elas saberão o que a academia faz, ao invés de acharem que a única coisa que nós fazemos é autolouvação e tomar chá 5 horas. Eu acho que isso é muito pouco para a capacidade intelectual que todos nós temos aqui. Boa noite, muito obrigada. Mas eu acho. Exatamente. Então, me perguntar se o